Petit, Dorival Paulo Souziou hoje, dá pra dizer assim? Hoje o Flamengo apresentou o primeiro problema, que foi um problema do centroavante. O Flamengo, esse time alternativo do Flamengo, ele não tem algumas alternativas e alguns jogadores não rendem o que rendem o time A, né? O time que vem jogando. E hoje nós tivemos alguns jogadores abaixo, né? Que eu vou citar até aqui alguns, que foi o Cebolinha, o próprio Marinho, o próprio Vitor Hugo, apesar de estar jogando numa posição que não tem um costume, né? E o Everton Ribeiro, no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, onde ele tentou muito, né? Ficou sobrecarregado e o Flamengo não conseguiu chegar à frente, apesar da posse de bola de 70% no primeiro tempo. O Flamengo não chegava com perigo, né, ao gol do Goiás. E isso é ruim. Isso é ruim. Você tenta, você martela, aí você tenta muito o cruzamento sem um centroavante de ofício ali para colocar essa bola para dentro. E o Flamengo empata um jogo onde um time que quer ser campeão brasileiro, ele não pode perder esses 2 pontos para um time que é infinitamente inferior, né? E a gente não pode deixar de falar aqui, não é choro não, né, cara? É você ver um jogo... É uma constatação, né? De um técnico como Jair Ventura, né, cara? Que são aqueles caras da escola do Filipão, né? É da escola do Filipão e desses técnicos medíocres que eles realmente jogam por uma bola. E se você não faz o gol na frente, quando você não abre o placar, quando você joga contra esses times, né, o jogo fica ruim, o jogo fica realmente dramático, como foi hoje. O Flamengo empata o jogo e dá praticamente aí adeus ao título do Campeonato Brasileiro. Lamentável, né? Com esse empate do Flamengo contra o Goiás hoje, um empate no sufoco ainda, né? Diga-se de passagem, porque o Goiás ainda fez aquele gol, aquela escorregada horrorosa lá, que acabou virando um golaço do cara do Goiás. O Flamengo fica a 10 pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. 10 pontos. A gente estava falando aqui, né, Petit, ontem, até no pré-jogo, que o Flamengo entregou praticamente 2 pontos no jogo contra o Goiás, entregou 2 no jogo contra o Palmeiras, que era um time muito melhor do que esses aí, e mesmo assim o Flamengo foi superior, tal, mas não quis a vitória naquele jogo, porque, né, o Dorival acabou tendo medo de vencer, e hoje contra um Goiás infinitamente inferior, o time entrou... Sabe a estratégia que eu não entendo, cara? Eu queria muito que o Dorival explicasse isso. Se ele quer poupar um João Gomes e um Arrascaeta, por exemplo, são 2 caras que entraram no segundo tempo, por que ele não faz o inverso? Entra com os caras, resolve a parada e depois tira pra descansar. Ou pelo menos tenta resolver, né? Você já entra com um time melhor, não deixa então, resolve. Deixa jogar o primeiro tempo contra o Goiás. Matou o jogo, amigo. Aí no segundo tempo põe a perebada toda pra jogar. Tanto que ele acaba sacrificando o Everton Ribeiro no primeiro tempo por isso. Que jogou isolado, não tinha quer dizer, alguém com cérebro, só acerebrado do lado dele, não sabia o que fazer com a bola, e aí a gente viu no que deu. O que me incomoda hoje no Dorival Júnior é essa atitude passiva, sabe? Ele espera o time, mesmo que inferior, vir pra cima e só vai mexer quando leva gol. Só mexe quando entra no sufoco, quando não tem mais jeito, faltam 10 minutos. Ele não tenta resolver logo. Mas antes de esperar resolver, eu acho que ele poderia usar essa estratégia diferente. Entra, cara, Jorge Jesus, aqui, o pessoal vai falar, viu? Mas Jorge Jesus é o maior exemplo de treinador da história do Flamengo, né? Jorge Jesus aqui falou, eu estava numa coletiva a 2 metros do Jorge Jesus e ouvi ele falando isso. Ele falou, que? Lembra disso? Lembro, ficou famoso. Folga, né?
cara folga na quinta-feira, na sexta-feira, joga quarta e domingo, é o mínimo. O cara é profissional, atleta. Como é que não vai jogar? Como é que o moleque de 22 anos não vai jogar quarta e domingo? Isso não é folga, isso é mordomia. Eu não sei onde está a cabeça do treinador, de quem vê essa orientação, mas não existe isso. No Flamengo não existe isso. E tem um monte de torcedor de pensamento pequeno que vai nessa onda. Agora o cara falou no Twitter pra mim, já vi alguém ganhar 3 campeonatos. Já vi, amigo. E nem no time que você viu na vida é igual esse do Flamengo, né? Tem que pensar grande. Claro. Se o Flamengo tem condições, tem que tentar ganhar, né? Ou não, ó, é torcedor de Vasco, né? Que pensa, pô, subir da Série B tá bom. Não tá bom pro Flamengo, amigo. Amigo, aqui, se tem condições de ganhar, tem que ganhar. Tem que ganhar o Brasileirão, ninguém é acomodado aqui, ninguém tem que ser... até porque, Petit, tem uma coisa certa. Eu falei no meu vídeo de opinião lá e comentei que o Flamengo já tá na final da Copa do Brasil. Pra mim já tá. Não vai perder pro São Paulo e tal. Mas não tem nada certo. Pode chegar na final e perder a final. Pode chegar na final da Libertadores e perder a final de novo, como foi aquele escorregão do ano passado. Acabou, e aí? Apostou na Copa, não ganhou porcaria nenhuma, como foi ano passado. Então assim, é um planejamento burro apostar em Copa, que não é de ponto corrido, é burrice, é só isso. Pegando um gancho que você tá falando, Simon, eu acho que o que acontece com o Flamengo, né? Aquele primeiro início do Flamengo também atrapalha o Flamengo demais. Foram 5 meses com o Paulo Souza, onde perdemos muitos pontos, né? E como você tinha falado mais cedo, se o Flamengo de repente tivesse feito pelo menos um início de campeonato razoável, né? Hoje a gente estaria aqui contando também uma outra história. É verdade que o Flamengo erra no planejamento, né? Eu tô tentando aqui, Simon, pensar com a cabeça do Dorival um pouquinho, sim, né? O Flamengo, como o Flamengo começa mal o campeonato e o Flamengo começa a se reerguer e começa a incomodar lá em cima, chegar no pelotão de elite, né? Lá do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vê 2 Copas bater a sua porta, que é a Copa do Brasil e a Libertadores, num campeonato de reabilitação da Copa do Brasil, e o Flamengo ali um pouco mais perto ali da Libertadores e da Copa do Brasil. Claro que não é certo, né? Pô, não tem nada garantido, claro que não, né? Mas, infelizmente, a gente não pode deixar de dizer aqui que o Paulo Souza deixou a gente na conta do chá. Não deixou a gente com uma margem de erro, né? Não, beleza, assim, não pra ter um empate fora de casa. Deixou numa situação difícil. Mas aí, de qualquer forma, assim, o Dorival assumiu, tem que planejar dali em diante, né, amigo? Sim, a gente chegou na porta de estar a 7 pontos do Palmeiras, como estava até a rodada passada, e que dava para ter chegado. O que não pode... Assim, eu não quero ficar lamentando os erros passados. O que você tá dizendo é a mentalidade, né? Não é a culpa do Dorival o Flamengo estar a essa distância do Palmeiras. Isso é fato, né? Se um maluco aparecer dizendo que é culpa do Dorival, é burrice. Porque ele não viu o primeiro semestre do Flamengo, então. Não é, beleza. Mas aí, no momento que a gente ajusta tudo, o Dorival... Sabe aquele cara que dribla o time todo? E aí, na hora do gol, tá só ele atrás, já deixou o goleiro pra trás, vai lá e chuta pra fora? Não pode fazer isso, né? Na hora de se consagrar... Aí o cara tá lá com medo. Aquela atitude dele contra o Vélez, por exemplo, poupou todo mundo. Não, nós já vimos Cabanhas no Maracanã. Tem que ter... Aquilo ali é atitude covarde, amigo. O time ficou tem o jogador ali 10 dias sem jogar, entrou e fez uma partida péssima. Péssima. Talvez tivesse jogado no final de semana anterior, pudesse ter jogado melhor na quarta-feira. O jogo foi horroroso, quarto. O Flamengo não mostrou muita coisa, né? Eu tava lá no Maracanã, vocês estavam... O Flamengo foi mal contra o Vélez. O Vélez era um time pífio. Então não é isso que resolve. E gente jovem, atleta novo, que não consegue jogar 2 vezes na semana, meu amigo, aí tem que mudar de profissão. Desculpa. E a gente cobrava muito isso do Paulo Souza, né? De repente, você poupar um Everton Ribeiro, um próprio Arrascaeta, mas você poupar o João Gomes não pode. Não faz sentido. João Gomes pode jogar em todos os jogos aí que aguenta. E assim, ó, tem gente... Eu duvido que todos estejam estourando. Duvido, não existe isso. Tanto que ninguém mais se lesiona faz tempo, o trabalho melhorou. Então, cara, poupa digamos assim, hoje eu não tinha Gabigol e Pedro, né? Porque forçosamente não podiam jogar, porque tinha o seu Gabi
perde gol lá, tinha dado seu chilique dentro de campo, prejudicou o Flamengo, porque era pra estar jogando hoje, não tinha centroavante. Pedro também fez besteira, foi expulso. Não tinha, beleza. Já temos 2 poupados. Já não jogariam hoje. Pra que poupar os outros, então? Por que não entra com o João Gomes? Por que não entrou com o Rodinei? Então, se ele tá melhor que o Mateuzinho. Por que já não entrou com o Arrascaeta desde o início? Teve Mané que me respondeu, mas se o Arrascaeta se lesiona agora... Cara, então vai botar ele numa redoma de vidro até a final? Ele vai pra seleção. Se ele se lesiona na seleção uruguaia, pode se lesionar, ele vai jogar lá, cara. Não vai jogar aqui? A escada do condomínio. Não irmão, existe isso, exatamente. Não Deixa o Arrascaeta trancado num quarto até 29 de outubro. Eu não tiro ele mais de lá. O que tem que fazer, por mais que você tenta até poupar um jogador ou outro, que você entre com o que você tem que de melhor, pelo menos no primeiro tempo. Cara, inaceitável. Pra você, sabe? Né? Você não aguentou. O time foi lá, resolveu a parada ou não conseguiu resolver. Você vai fazendo aí um planejamento onde o jogador não fique tão estourado. Hoje, quando ele coloca o Arrascaeta, se eu não me engano, o Everton Ribeiro saiu sentindo alguma coisa. Que eu vi ali as imagens e o Everton Ribeiro reclamando de alguma coisa. Aí, o Everton Ribeiro foi sacrificado no primeiro tempo e ele bota o Arrascaeta também no segundo tempo sacrificado, porque ele não tem um cara que ajuda ele na criação, né? Não joga aquela dupla de meias, né? Que a gente está acostumado a ver, entrosada e que eles se entendem tanto. Agora, faltou um Pedro e o Gabigol, né, cara? Um ou outro hoje teria que estar disponível para o jogo. Olha aí, o Paulo Salles mandou um superchat. Obrigado, Paulo, tá na tela. Valeu. Lembrando que quem manda superchat, claro, colabora demais aqui com o canal Coluna do Fla. É uma maneira muito legal de você apoiar o canal, apoiar o trabalho que é feito. Profissionalismo total aqui no canal Coluna do Fla, que é a melhor e a maior transmissão rubro-negra da internet. Ele falou, Paulo Salles, é muita inocência achar que um time B, C, D vai ganhar um campeonato nacional. 2009 e 2020 eram times ditos como titulares. Foco nas Copas, saudações rubro-negros. Mas é por isso, Paulo, que eu acabei de falar, que não pode mudar o time todo e botar a gente sem entrosamento para jogar, porque o Flamengo precisa ter esse entrosamento. Mais um superchat, Demolidor. O Demolidor, cara, Demolidor tem que... Ô, Nazário, tem que mandar um presente pro Demolidor, né? Porque o cara colabora demais aqui com o canal Coluna do Fla, tá sempre mandando superchat. Demolidor é fera. Gente. Não, esse é... Vou mandar uma foto do Nazário autografado pra você, Demolidor. Ele falou assim, o Dorival tá me lembrando o Renato Gaúcho, quem muito quer, nada tem. Cara, eu vi isso hoje em rede social, no Twitter e no Instagram. Gente defendendo esse discurso, quem muito quer... Como é que se tornou pequenamente tacanha de alguns torcedores, cara, influenciados por esse renatismo. Poupa para as Copas e acaba não ganhando nenhum nem outro. Esse é o problema dos treinadores brasileiros, são covardes. Time caindo.